Você sabe que o sushi, os filmes da Marvel, as camisetas com o rosto do Che Guevara, as Olimpíadas de Pequim, a Copa do Catar, a NBA, as artes marciais, a bossa nova e até aquele reality show britânico meio esquisito têm em comum? Nenhum deles precisou do uso da força, tanques, mísseis, exércitos, para chegar até você. Eles não ocupam terras, ocupam mentes, hábitos, desejos, sotaques e até aquelas causas que você defende sem perceber. Tudo isso faz parte de uma guerra elegante, sorridente, global e absolutamente silenciosa. O nome disso? Soft Power, que hoje em dia é comumente chamado de guerra cultural. O soft power é, na essência, a capacidade de um país ou de uma civilização de moldar as preferências e os comportamentos de outros por meio da atração cultural, dos valores, das instituições e do prestígio simbólico, em vez do uso da força militar ou de sanções econômicas. Trata-se, portanto, de um poder que se esconde no sorriso da estrela de cinema, no apelo da série de TV, na marca de refrigerante, no glamour da universidade de prestígio, no padrão de consumo que se impõe como modelo de sucesso. É o poder que se disfarça de liberdade, quando na verdade é pura influência dissimulada. Nasce do velho truque dos feiticeiros: fazer com que o dominado deseje exatamente aquilo que o dominador deseja que ele deseje. A língua do outro, a moda do outro, os valores do outro. O garoto que se chama Brian e a menina que atende por Jennifer, ambos nascidos no subúrbio de Osasco, são monumentos vivos desta dominação sutil. O conceito, como embalado pela modernidade acadêmica, é obra de Joseph Nye, ou Nye, estrategista das elites norte-americanas, que observou que a supremacia militar, embora eficiente, era de eficácia limitada na conquista dos corações e mentes. A guerra, descobriu-se, não precisa mais de pólvora, mas de narrativas. Mas o soft power não é novidade moderna. Está embutido desde que Roma decidiu que era mais fácil romanizar os povos do que exterminá-los. Está presente nas cruzadas culturais da modernidade, nos filmes da Disney, nas séries da Netflix e nos evangelhos do consumo globalizado. O drama, e é aqui que mora a tragédia, é que quem se deixa seduzir pelo soft power muitas vezes sequer percebe que foi conquistado. Acredita estar fazendo escolhas livres, quando na verdade caminha cativo, com um sorriso no rosto, carregando a corrente invisível da moda, do desejo inculcado e do pertencimento simulado a um mundo que, no fundo, não lhe pertence. E se alguém ousa resistir, mantendo seu idioma, seus símbolos, seus santos, sua arquitetura e seus costumes, é logo taxado de reacionário, xenófobo ou inimigo da modernidade. Porque no mundo do soft power, amar as próprias raízes virou um ato de rebeldia. E isso é o mais irônico dos paradoxos. E o chamado soft power, enquanto conceito diplomático, não é outra coisa senão a versão elegante e operacional daquilo que décadas antes a Escola de Frankfurt já arquitetava no plano cultural e filosófico. Só que não como diagnóstico externo, mas como projeto interno. A diferença é de embalagem, não de essência. O soft power é a constatação do fenômeno. A Escola de Frankfurt, sua fabricação teórica. Se no século XIX o marxismo fracassou em transformar o proletário do Ocidente em revolucionário e fracassou fragorosamente, a aposta do século XX foi outra: substituir a tomada de fábricas pela tomada de consciências, substituir o operário pelo estudante, o sindicato pela universidade, o panfleto pelo filme e o comício pela série de TV. Foi uma migração estratégica da economia para a cultura, da pólvora para a sedução. E aqui é que o plano se revela diabólico. A Escola de Frankfurt percebe que o campo decisivo da batalha não é o estômago e nem o bolso, é a alma. Portanto, a fórmula é simples: não mais proletários acendendo tochas, mas professores, artistas, cineastas, jornalistas, produtores culturais, todos fabricando uma cultura onde os próprios alicerces da civilização cristã, burguesa, ocidental e hierárquica são dissolvidos não pela violência, mas pelo entretenimento, pela estética e pela normalização do absurdo. O que Joseph Nye descreveu como soft power foi, na verdade, o que a Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Marcuse e seus comparsas, planejou como engenharia cultural. Eles entenderam que se não podem destruir Roma com catapultas, podem miná-la infiltrando-se nos seus bardos, nos seus teatros, nas suas escolas e depois nas suas big techs. No fundo, a própria existência do soft power é quase uma confissão inconsciente da eficácia daquilo que a Escola de Frankfurt concebeu. O projeto é o mesmo: mude a linguagem
subverta os símbolos, transforme virtudes em vícios e vícios em virtudes, redefina os significados, envolva tudo isso num pacote de música, filme, série, hashtag e influencers e no final a revolução triunfa. Não no campo de batalha, mas no campo semântico, simbólico e psicológico. O soldado é dispensável quando o próprio cidadão se torna o agente de sua própria rendição. Portanto, o soft power é sim uma constatação tardia, anódina e meio ingênua do processo que Frankfurt não só descreveu, mas arquitetou, e que hoje, olhando o mundo, não podemos sequer negar que foi extraordinariamente bem sucedido. Os países comunistas, por exemplo, usaram muito soft power. E nos países comunistas, o soft power nunca foi um detalhe de diplomacia, mas sim um pilar central da estratégia revolucionária global. A cultura, a arte, a literatura, o cinema e o discurso acadêmico eram tratados como armas tão eficazes quanto tanques ou mísseis. Por meio de festivais, congressos de juventude, filmes glorificando o operariado e a transformação de figuras como Che Guevara e ícones globais, os regimes comunistas exportaram sua estética e sua ideologia, sempre disfarçadas de resistência, luta social e emancipação dos povos. Dentro desse teatro simbólico, o esporte foi elevado à condição de vitrine suprema da superioridade socialista. Cada medalha olímpica, cada recorde, cada pódio não era visto como um triunfo individual, mas como uma demonstração pública de que o comunismo produzia não apenas sociedades, mas corpos, mentes e máquinas humanas superiores. Crianças eram sequestradas da vida comum para centros de treinamento militarizados, onde seus corpos eram moldados e frequentemente destruídos em nome da pátria socialista. A obsessão por medalhas, alimentada por doping estatal e programas científicos brutais, transformou nações pequenas como a Alemanha Oriental, a Romênia, a Hungria, em superpotências olímpicas. Essa operação de soft power não se limitava à sedução estética. Ela cumpria uma função precisa: convencer o mundo, especialmente os países chamados do terceiro mundo, de que o comunismo não era só uma ideologia, mas o futuro inevitável da humanidade. O atleta, assim como o cineasta, o músico ou o guerrilheiro romantizado, eram uma peça desse xadrez simbólico, onde a guerra não se fazia apenas com armas, mas com corpos, hinos, bandeiras, filmes e, sobretudo, narrativas cuidadosamente fabricadas para que o mundo aplaudisse, sorrindo, aquilo que na prática era uma usina permanente de controle, repressão e mentira. Alguns exemplos de soft power no mundo. A França entende que quem domina o paladar, a moda e o espírito domina o mundo. A sua culinária e gastronomia transformou queijos e vinhos e pães em instrumentos diplomáticos. Um jantar francês vale mais do que um tratado. A moda e a alta costura, Chanel, Dior, Louis Vuitton, símbolos de status, prestígio e de uma certa superioridade estética. Idiomas e institutos culturais como a Aliança Francesa não ensinavam apenas o francês, ensinavam o charme, o esnobismo elegante e uma sutil arte de olhar os outros de cima. E claro, cinema e literatura. De Godard a Truffaut, de Camus a Sartre, exportam uma ideia de intelectualidade refinada, muitas vezes insuportavelmente pretensiosa. Não vou nem falar dos Foucaults da vida. O Japão é outro exemplo. É um fascínio tecnológico misturado com um exotismo tradicional e meio pop. É um exemplo clássico de país que, no pós-guerra, traumatizado pelas 2 bombas atômicas, conseguiu exportar sua cultura sem precisar dar um ipom. A cultura pop, por exemplo, como mangás, animes e games, de Pokémon a Dragon Ball, de Nintendo, PlayStation, são legiões de jovens e adultos que ficaram absolutamente viciados nessa cultura japonesa. Sem falar, então, de Jaspion, Changeman, Ultraman, Ultra Seven, todos esses seriados que moldaram muita gente da minha geração e de outras. As artes marciais, como o judô, o karatê, o aikido, o kendo, não eram apenas esportes, mas sistemas de transmissão de valores culturais, morais e filosóficos do Japão para o mundo. O próprio cinema americano com Karate Kid tratou de exportar isso um pouco, com a ideia do mestre, o sábio japonês, não era chinês. A sua culinária, sushi, o sashimi, quer dizer, quem hoje não come um peixe cru achando que isso é uma coisa extremamente luxuosa? Imagina, no meu tempo era desperdício, carniça. Outra coisa muito presente do Japão é a arquitetura. O design, por exemplo, Maria Kondo e aquela obsessão do menos é mais, que dominaram muitas das startups de Berlim e dos apartamentos aqui em São Paulo. E as suas grandes empresas produtoras de tecnologia, como Sony, Toyota, Honda, Panasonic, criaram uma espécie de funcionalidade elevada até a condição de arte. Outro país, o Reino Unido. O que dizer da família real britânica, que na prática é quase uma série de reality show disfarçada de instituição milenar, com direito a casamentos transmitidos para bilhões.
e escândalos servidos em porcelana fina. A sua música, Beatles, Rolling Stones, Queen, Adele é britânica? O Reino Unido exportou não apenas acordes, mas identidades. O rock inglês é quase uma entidade cultural, né? Conseguiram superar o mestre americano, ou não? E a literatura inglesa, com Shakespeare, Dickens, Wodehouse, Evelyn Waugh, entre outros gigantes. E até Harry Potter, né? Não vamos esquecer do Harry Potter. De tragédias a bruxarias, moldaram mentes no mundo inteiro. E claro, a BBC, que não era apenas uma emissora, era uma usina de construção de imaginários. Lá, os integrantes do maior grupo de humor da história, o Monty Python, conseguiu subverter, em forma de graça, a própria fleuma britânica com um humor absurdo, surreal e que zombava das instituições britânicas. Outro exemplo é a China, o dragão que acordou e está sorrindo, por enquanto. Se um dia a China imperial, guiada por Confúcio, sua tradição milenar de sabedoria, oferecia ao mundo um legado civilizacional, a Revolução Cultural rasgou essas raízes. E do entulho desse passado emergiu a China comuno-liberal, uma potência que mistura controle totalitário com capitalismo de Estado. As suas empresas de tecnologia e aplicativos como o TikTok fazem bilhões de pessoas dançarem, literalmente dançarem, ao som de Pequim. Tem também a culinária chinesa, restaurantes de altíssima gastronomia e que também invadiram a Rua da Glória, que é muito bom, inclusive, os restaurantes chineses lá. Assim como o Japão, as artes marciais chinesas também tiveram seus grandes mestres. Bruce Lee, Jet Li, Jack Chan não eram apenas lutadores, mas embaixadores culturais. Outra potência que está emergindo aí e quer exportar o seu soft power é a Coreia do Sul. A supremacia de rostos bonitos e coreografias milimétricas. O K-pop, o BTS, a Blackpink, exércitos de adolescentes em transe global. Uma indústria cultural calculada com precisão cirúrgica, onde a própria cultura é fabricada como produto de exportação. Por exemplo, os doramas, que são séries que hipnotizam donas de casas, adolescentes e até executivos mundo afora. Os seus cosméticos, a sua cirurgia plástica, o ideal de beleza coreano virou padrão mundial, junto com rotinas de skincare que beiram o ritual religioso. E não podemos deixar de falar do principal, né? Os Estados Unidos. O império do cinema e do fast food. Embora os Estados Unidos estejam envolvidos na maioria dos conflitos bélicos do século XX e do século XXI, boa parte de seu poder militar também se deu por conta de filmes e documentários que exaltavam a técnica militar e a tecnologia empregada na construção de seu arsenal de guerra. Mas eles construíram o império mais sedutor da história, não com legiões, mas com filmes, rock and roll, fast food, super-heróis e, claro, a promessa cintilante do sonho americano. Enquanto os impérios do passado precisavam marchar sobre cidades para fincar bandeiras, os Estados Unidos aprenderam que bastava fazer o mundo inteiro desejar ser como eles, falar como eles, vestir-se como eles, pensar como eles. Até hoje, os Estados Unidos seguem como a mais eficiente e imbatível fábrica de soft power do planeta. Nenhuma nação na história conseguiu transformar tão bem o seu estilo de vida, seus produtos, suas narrativas e seus próprios vícios em objeto de desejo global. Hollywood, Disney, a música americana, Netflix, Google, Apple, Instagram, a cultura do esporte, o rap, a moda streetwear, os super-heróis, até os escândalos cinematográficos e discursos lacradores de diversidade. Tudo isso forma uma teia simbólica que se espalha pelo mundo com a força de uma religião contemporânea. Mais do que vender produtos, os Estados Unidos vendem um modelo de vida, uma maneira de existir, de falar, de consumir e até de protestar. E o mundo inteiro, de Pequim a Buenos Aires, passando por Belém, São Paulo, Osasco, Rua do Rócio, Nova Iguaçu, compra isso com um sorriso no rosto, convencido de que está sendo moderno, livre e autêntico, quando na verdade está apenas fazendo fila no maior drive-thru simbólico da história da humanidade. E o Brasil? Existe o soft power brasileiro? O soft power brasileiro é, antes de tudo, uma tragicomédia de proporções continentais. Um país que, sem ter propriamente uma civilização, ousou exportar pedaços de sua anarquia tropical como se fossem manifestações de um ethos sofisticado. A rigor, não é bem o soft power no sentido clássico. É mais uma espécie de charme exótico misturado com uma resignação barulhenta e frequentemente carnavalesca. Pois vejamos quais são, de fato, os tentáculos do soft power brasileiro. Eles existem, mas são de uma natureza muito peculiar, que beira o pastiche e o improviso como método civilizacional. O carnaval e o samba,
a eterna apoteose do corpo sobre o espírito. O Brasil conseguiu a façanha de transformar um ritual pagão, regado a nudez, batuque e álcool, em marca registrada de identidade nacional. O mundo inteiro se encanta com o desfile de corpos esculturais, plumas e paetês, e a miséria é disfarçada de festa. O samba, enquanto música, carrega junto uma estética da malandragem simpática, onde o sujeito dribla o sofrimento com ginga e com batuque. O futebol, a nossa liturgia do drible. Se Roma tinha seus gladiadores, o Brasil tem seus atacantes. Pelé, Garrincha, Zico, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Não são apenas atletas, são mitologias ambulantes. O futebol brasileiro se tornou sinônimo de alegria, improviso, criatividade. O problema é que essa mesma estética do improviso permeou também a economia, a política e a educação. Outro ponto é a música popular, a sofisticação do sofrimento com acordes menores. A bossa nova fez o mundo inteiro acreditar que o Brasil era um país onde os ricos jogavam frescobol em Ipanema enquanto filosofavam sobre o amor e o mar. Tom Jobim, João Gilberto, Caetano, Gil, Chico Buarque seduziram a inteligência mundial com melodias minimalistas e letras que falam de saudade, amor, melancolia e resistência, embalando, claro, uma sociedade socialmente estraçalhada. Depois veio o axé, o funk, o sertanejo universitário, uma espécie de contra-ataque estético do Brasil profundo que, gostemos ou não, também virou exportação. Temos a nossa culinária, a democracia do arroz e feijão e um pouquinho de farofa. Feijoada, churrasco, caipirinha, açaí, são soft powers que funcionam mais no plano sensorial do que simbólico. É um poder gustativo que convence pelo sabor, não pela elevação espiritual, mas que, convenhamos, funciona, né? Temos também a nossa natureza, o nosso paraíso perdido e bem maltratado. A Amazônia, as cataratas do Iguaçu, o Pantanal, as praias do Nordeste são cartões postais que seduzem o mundo. O soft power da natureza brasileira é uma espécie de apelo visual e ecológico, infelizmente muitas vezes vendido na vitrine, enquanto o estoque real vai sendo saqueado. Temos a malandragem como filosofia de vida. Aqui reside talvez o mais autêntico soft power nacional. O Brasil exportou para o mundo a ideia do jeitinho, da capacidade de se virar, de burlar o sistema com simpatia, sorriso e informalidade. É sedutor, sim, mas também o mais pernicioso dos legados, porque transformou a transgressão em virtude estética. Temos a diplomacia do país amigo. A diplomacia brasileira, especialmente na segunda metade do século XX, construiu uma imagem do Brasil como um país pacífico, não beligerante, amigo de todos e inimigo de ninguém. Essa postura lhe garantia um certo prestígio, sobretudo no eixo de desenvolvimento do Sul. E para terminar, as telenovelas. O evangelho da classe média globalizada. As novelas brasileiras foram por décadas um dos maiores produtos de exportação cultural. Da Rússia aos países árabes, da África à Europa, milhões acompanharam as desventuras de moças pobres, vilões caricatos e redenções melodramáticas que no fundo são versões tropicais de tragédias gregas, só que com piscina, churrasco e muito draminha conjugal. Mas mesmo isso a gente conseguiu destruir. E o Brasil, esse prodígio tropical de contradições, conseguiu essa façanha histórica de destruir os seus próprios valores de soft power. Não por incapacidade, não por acidente, mas por um processo quase ritual, quase litúrgico de autofagia cultural, conduzido por elites intelectuais, acadêmicas e políticas, veja que ironia, que passaram a vida inteira denunciando o colonialismo ao mesmo tempo que adotavam seus próprios instrumentos de subjugação simbólica. E como destruímos o nosso soft power? O futebol, que já foi sinônimo de arte, alegria, beleza, foi reduzido a um amontoado de escândalos, corrupção, atletas fabricados em laboratório e campeonatos domesticados pela lógica do dinheiro sujo e do empresário predador. O carnaval, antes uma celebração orgânica da criatividade popular, com seus excessos, sim, mas também com sua beleza estética, plástica e simbólica, virou produto de marketing para turista Young, estéril, plastificado, ideológico e sem alma. A música brasileira, outrora aclamada nos 4 cantos do planeta, trocou Tom Jobim, Cartola, Elis e Milton por playlists de algoritmos que regurgitam pornografia sentimental, gritaria melódica ou a mais caricata versão do subdesenvolvimento mental como estética. As novelas que já foram arte de exportação transformaram-se em panfletos identitários de uma mediocridade estética constrangedora. E por que fizemos isso? Porque, no fundo, o Brasil odeia ser Brasil. A elite cultural brasileira, formada majoritariamente sob a tutela de uma mentalidade colonizada, sim, colonizada, mas não pelo Ocidente conservador, colonizada pelo lixo ideológico importado de Paris, de Berlim, de Frankfurt, de Harvard, esse Brasil sempre sentiu vergonha do Brasil profundo. Destruir o samba, ridicularizar o futebol raiz, ridicularizar a religiosidade popular, demonizar o próprio idioma, esvaziar os símbolos nacionais, abandonar a história
história e substituir tudo isso por simulacros progressistas e cosméticos foi a maneira mais eficiente de declarar guerra ao próprio povo. Há uma influência estrangeira nisso? A engenharia cultural que corrói o Ocidente há décadas não fez escala no Brasil. Ela fincou a bandeira. ONGs internacionais, fundações bilionárias, aparatos culturais de direitos humanos, organismos globais, todos operando aqui com verbas generosas para garantir que o Brasil não se torne nunca um agente soberano de sua própria narrativa. A agenda é clara: destruir o que há de autêntico e substituir por uma cultura de ressentimento, de divisão, de militância histérica. E sobretudo do eterno recalque colonial. O Brasil precisa acreditar que só será civilizado se abdicar de si mesmo. E o resultado final? O Brasil não exporta mais cultura, exporta disfunção. Exporta memes, escândalos, pornografia digital, violência urbana filmada em HD e um discurso autoflagelante, travestido de luta social. Quem governa a cultura brasileira hoje não é o povo, nem a tradição, nem a beleza e nem a excelência. É o ressentimento institucionalizado, o ódio às próprias raízes e a servidão voluntária a uma ordem global que jamais permitirá que este país seja dono de si. Em síntese, o soft power brasileiro não foi derrotado de fora, foi sabotado por dentro. E a mão estrangeira? Está lá sim, mas não precisou fazer muita força. Bastou acenar com bolsas, prêmios, conferências e vaidade acadêmica para que a própria inteligência local cuidasse de demolir pedra por pedra, aquilo que um dia fez do Brasil algo admirado. Não pela sua cópia do estrangeiro, mas precisamente pela sua singularidade irreproduzível. E aqui estamos, um país que se recusa a ser o que é e que por isso não é nada. No final das contas, o que essas conversas todas sobre soft power nos mostram é que enquanto alguns países aprenderam a transformar seus símbolos em poder, em prestígio e até em domínio global, o Brasil, com toda a sua beleza selvagem, sua criatividade brutal e sua genialidade espontânea, decidiu esquecer quem é. Jogou fora sua própria narrativa, rifou seus símbolos, terceirizou sua história e se contentou em ser consumidor da identidade alheia, pagando caro e sorrindo. Mas talvez, e é aqui que ainda mora uma esperança, seja a hora da gente reaprender a ser dono da própria alma, redescobrir que existe uma brasilidade muito anterior às hashtags, às causas importadas e às ideias prontas. Uma brasilidade que está na música que não pede licença, na língua que resiste aos assassinatos diários, no futebol que ainda é gênio, mesmo sem estrutura, no sorriso que brota até no caos. Talvez o caminho comece por aqui: parar de repetir o que querem que você pense, desligar por um instante esse ruído global, olhar para dentro, para trás, para os nossos próprios fundamentos e perguntar, sem medo e sem vergonha, quem somos nós afinal? Ou a gente vai ser irrelevante culturalmente para sempre?